Bem-vindos a Sonhos de Revelação. Esta noite, mergulharemos em mais um mistério do desconhecido. Feche os olhos e deixe seus pensamentos se dissiparem enquanto exploramos a delicada questão. Será que a Lua pode ser algo mais do que parece? Você está seguro aqui. Apenas relaxe e deixe o sono te levar. Uma coincidência. Precisa de mais. Os eclipses e o alinhamento de tamanhos. Capítulo 1. Uma coincidência precisa de mais. Os eclipses e o alinhamento de tamanhos. Pergunte a qualquer pessoa o que torna a Lua especial, e ela provavelmente dirá sua beleza, como ela controla as marés, ou como ela brilha em uma noite clara. Mas para aqueles que acreditam que a Lua pode não ser o que parece, que acham que ela pode ter sido colocada ali de propósito por alguma inteligência superior, há um detalhe que realmente se destaca. A forma como ela se adapta perfeitamente ao tamanho do Sol durante um eclipse total. Ela quase parece perfeita demais. Alguns até diriam que é. Quando olhamos para cima durante um eclipse solar total, a Lua cobre o Sol de forma exata, bloqueando toda a sua luz, exceto por um anel brilhante chamado coroa. Em nenhum outro lugar do nosso sistema solar isso acontece. Nenhum outro planeta tem uma Lua capaz disso. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas também cerca de 400 vezes mais distante. É por isso que eles parecem exatamente do mesmo tamanho da Terra. Essa é a única razão pela qual eclipses totais são possíveis. A maioria dos cientistas diz que isso é apenas uma coincidência. Um acidente da natureza. Eles explicam que a Lua está se afastando lentamente da Terra. E, em milhões de anos, eclipses como este não acontecerão mais. Dizem que simplesmente vivemos no curto período de tempo em que o Sol e a Lua se alinham perfeitamente no céu. Isso pode até ser verdade, mas para aqueles que duvidam, essa resposta parece um pouco clara e simplista demais. Pense nisso. De todos os tamanhos e distâncias possíveis, o Sol e a Lua coincidem exatamente desta forma. E acontece que é na mesma época em que os humanos estão aqui para vê-los. Para algumas pessoas, isso parece menos sorte e mais design. Agora, para ser justo, a maioria das pessoas que acredita que a Lua foi colocada aqui não afirma conhecer todos os detalhes. Nem todos estão dizendo que alienígenas a trouxeram e a estacionaram. Mas acreditam que o tamanho, o comportamento e os efeitos da Lua na Terra são estranhamente adequados para a vida. E o eclipse é apenas o começo. Vamos analisar mais detalhadamente o que a Lua faz pelo nosso planeta. Sua gravidade controla as marés, que moldam nossas costas, sustentam a vida oceânica e podem até ter contribuído para o surgimento da vida. Mais importante ainda, a Lua mantém a inclinação da Terra estável. Sem ela, nosso planeta oscilaria muito mais, causando mudanças climáticas extremas que poderiam ter tornado a vida complexa, ou a civilização humana, muito difícil de existir. Será que tudo isso foi pura sorte? Talvez. Mas alguns dizem que faz mais sentido pelo menos considerar que a Lua foi colocada exatamente no lugar certo para tornar a vida na Terra possível. Seu tamanho, distância, órbita e tempo trabalham juntos de maneiras que parecem úteis demais para serem aleatórias. Vamos falar sobre essa órbita. A Lua tem o que se chama de bloqueio de maré, o que significa que ela sempre nos mostra o mesmo lado. Nunca vemos o outro lado, a menos que enviemos uma nave espacial. Isso por si só já é incomum, especialmente com sua órbita circular quase perfeita. A maioria das luas que conhecemos viaja em órbitas alongadas. A nossa é quase um círculo perfeito, e depois há o tamanho. A Lua da Terra é enorme em comparação com seu planeta. Na verdade, é a maior lua do sistema solar em relação ao planeta que orbita. Marte tem duas luas pequenas e irregulares,
que parecem rochas capturadas. Júpiter e Saturno têm dezenas de luas, mas nenhuma é tão grande em comparação com seus planetas. Nossa Lua tem cerca de 1/4 do tamanho da Terra, o que é enorme para uma Lua. Por que a nossa é tão diferente? Cientistas explicam isso com a teoria do impacto gigante. Eles acreditam que um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra há bilhões de anos, e os detritos acabaram formando a Lua. Mas há problemas com essa ideia. A composição da Lua é quase a mesma das camadas externas da Terra. Se ela tivesse vindo de uma colisão com outro planeta, esperaríamos ver mais material desse planeta misturado. Mas não vemos. Quem acredita que a Lua possa ser artificial não diz saber quem a colocou lá ou por quê. Mas argumenta que, se as principais teorias apresentam grandes lacunas, talvez valha a pena fazer novas perguntas. E se a Lua não tivesse nascido de uma colisão? E se ela tivesse sido trazida para cá, ou mesmo construída? Essa ideia pode parecer extrema, mas os humanos já pensaram nisso antes. Muitas culturas antigas contavam histórias sobre uma época anterior ao surgimento da Lua no céu. O povo Zulu da África, por exemplo, tem tradições que falam de um mundo sem Lua. O filósofo grego Aristóteles chegou a mencionar um grupo de pessoas chamado proselenes, que significa aqueles que viveram antes da Lua. Seriam apenas mitos? Talvez. Mas alguns acreditam que podem ser memórias distantes de algo real que aconteceu há tanto tempo, cujos detalhes se perderam. Claro, nem todos concordam. Cientistas e céticos dizem que as pessoas estão apenas vendo padrões onde não existem. Eles argumentam que, em um universo tão vasto, alinhamentos estranhos certamente aparecerão em algum lugar. Talvez tenhamos simplesmente sorte. Talvez possamos ver o eclipse apenas porque as mesmas condições que o permitem são também as que tornaram a vida inteligente possível. Essa ideia é chamada de princípio antrópico. Esse é um ponto válido. Mas para aqueles que questionam a versão oficial, ela ainda não explica tudo. Não explica a localização exata da Lua, nem o momento exato em que ela surgiu. Não explica os materiais perdidos no suposto impacto. E não explica por que antigas histórias de muitas culturas falam de uma época anterior ao surgimento da Lua no céu. Os crentes nem sempre tentam descartar a ciência. Muitos deles querem apenas abrir o debate. Em vez de presumir que o tamanho e a distância perfeitos da Lua são apenas coincidências aleatórias, eles se perguntam: e se não forem? No mínimo, vale a pena questionar se algo tão grande e importante como a Lua está lá por acaso. E se tivesse sido colocada ou criada por alguém ou alguma coisa, não gostaríamos de saber? É aí que esta jornada começa, com uma pergunta que parece simples. Por que a Lua cobre o Sol tão perfeitamente durante um eclipse? Mas essa pergunta leva a muitas outras. Perguntas sobre de onde a Lua veio, qual seria sua finalidade, do que ela é feita e talvez até mesmo quem ou o que poderia tê-la construído. No próximo capítulo, vamos explorar o que pode haver dentro da própria Lua. Porque, acredite ou não, a ideia de que a Lua é oca, ou parcialmente oca, não é apenas uma história de ficção científica. É algo sobre o qual cientistas reais têm falado, apoiado por dados sísmicos e levado a sério por pessoas que estudaram a Lua de perto. O mistério sísmico. Por que a Lua soa como um sino? Vamos mais a fundo, literalmente. Capítulo 2. O mistério sísmico. Por que a Lua soa como um sino? O que você pensaria se batesse em algo e o som fosse oco? A maioria de nós presumiria que há um espaço vazio lá dentro. Agora imagine fazer isso com algo tão grande quanto a Lua. E o som ecoar como um sino.
Foi o que alguns dos primeiros testes sísmicos durante as missões Apollo pareceram mostrar. É uma das razões pelas quais as pessoas que acreditam na teoria da Lua artificial começaram a prestar mais atenção. Quando a missão Apollo 12 da NASA terminou, os astronautas propositalmente derrubaram o módulo lunar na superfície. Sensores sísmicos que eles deixaram para trás registraram algo estranho. A Lua tremeu por mais de 1 hora. Um cientista da NASA chegou a dizer que soou como um sino. O mesmo aconteceu novamente quando o terceiro estágio da Apollo 13 caiu com ainda mais força. Não foi apenas um tremor rápido. As vibrações duraram muito tempo, de uma forma que chocou a todos. Para a maioria das pessoas, isso pode não parecer grande coisa. Mas para aqueles que acham que a Lua não é apenas uma rocha comum, este foi um dos primeiros indícios de que algo incomum poderia estar acontecendo dentro dela. Cientistas tradicionais deram sua própria explicação. Eles disseram que o interior da Lua é seco, rígido e feito de um material diferente do da Terra. Como não tem água e tem uma camada externa rachada, as vibrações não desaparecem rapidamente. Em vez disso, elas oscilam por mais tempo, fazendo com que a Lua pareça ressoar. Isso pode ser verdade, mas os que acreditam ainda têm dificuldade em descartar a ideia de que a Lua possa ser oca, ou pelo menos parcialmente oca. Por que isso importa? Porque se a Lua fosse realmente oca, mudaria tudo sobre como acreditamos que ela se formou. A maioria dos objetos naturais no espaço, planetas, luas, asteroides, não são ocos. São sólidos ou formados por camadas de pressão e gravidade. Um objeto oco desse tamanho não se encaixaria no que sabemos sobre física e formação natural. E então surge a ideia maior. E se não for apenas oco, mas realmente construído? Em 1970, 2 cientistas soviéticos, Mikhail Vazin e Alexander Sherbakov, escreveram um artigo chamado A Lua é a criação da inteligência. Nele, eles sugeriram que a Lua poderia ser uma nave espacial enorme e antiga, ou um posto de observação, colocado em órbita por seres desconhecidos. A ideia era especulativa, mas foi publicada em um periódico respeitado e levada a sério na época. Os céticos dizem que isso é apenas ficção científica, fingindo ser ciência. Eles apontam para dados mais recentes de missões lunares que mostram que a Lua tem um núcleo parcialmente derretido, não oco. Mas mesmo hoje, ninguém mapeou completamente o interior da Lua. Estudamos apenas a superfície. Sem perfurações profundas ou equipamentos melhores, a maior parte de sua estrutura interna permanece um mistério. Os crentes também destacam a forma estranha como a Lua se comporta durante os terremotos lunares. Ao contrário dos terremotos, que são repentinos e curtos, os terremotos lunares podem durar horas. Alguns são causados por impactos de meteoros ou mudanças de temperatura, mas sua duração e intensidade ainda parecem incomuns. Há também o enigma de por que as ondas sísmicas viajam tão longe dentro da Lua. Na Terra, nosso interior derretido as absorve, mas na Lua elas ecoam e ricocheteiam. Para aqueles que já suspeitam que a Lua seja artificial, isso torna sua teoria ainda mais provável. E há também a densidade da Lua. Ela é menos densa que a da Terra, o que alguns veem como mais um indício de que ela pode não ser totalmente sólida. Talvez esteja cheia de lacunas ou câmaras. Ou talvez, só talvez, tenha sido construída dessa forma. É claro que não há evidências diretas de tecnologia alienígena dentro da Lua. Nenhuma maquinaria, nenhum controle, nada óbvio. Pelo menos, não que tenhamos encontrado. Mas os que acreditam argumentam que, se foi colocada aqui por uma inteligência antiga, pode ter milhões de anos.
Qualquer tecnologia provavelmente estaria enterrada em locais profundos ou não estaria mais ativa. E se alguém quisesse escondê-la, provavelmente faria um ótimo trabalho. No fim das contas, o que realmente sabemos ainda é limitado. O interior da Lua é praticamente inexplorado. Os dados sísmicos que possuímos geraram mais perguntas do que respostas. E embora os cientistas tenham explicações razoáveis para o tremor da Lua, a dúvida ainda permanece. Para alguns, essa dúvida é suficiente para continuar buscando. Porque se a Lua for realmente oca, ou contiver algo inesperado, isso pode mudar completamente o que acreditamos sobre o nosso lugar no universo. A Lua não deveria estar lá. Capítulo 3. A Lua não deveria estar lá. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas acreditam honestamente que a Lua não deveria existir do jeito que existe, não em sua posição atual, não fazendo o trabalho que está fazendo. Para aqueles que defendem essa visão, o mistério não é apenas como a Lua chegou aqui. É se ela chegou, mesmo poderia chegaram aqui naturalmente. E surpreendentemente, mesmo entre os cientistas tradicionais, não há uma explicação única com a qual todos concordem para a origem da Lua. Esse fato por si só já abre portas para outras possibilidades. Vamos começar com o que a ciência sugere. Existem 3 teorias principais sobre como a Lua surgiu. Primeiro, a teoria da fissão, que diz que a Lua já foi parte da Terra e de alguma forma se separou, talvez devido a uma rotação violenta ou explosão. Em segundo lugar, a teoria da captura, que diz que a Lua se formou em outro lugar e depois foi puxada pela gravidade da Terra. E em terceiro lugar, a teoria mais amplamente aceita hoje, a hipótese do impacto gigante, que diz que um objeto do tamanho de Marte atingiu a jovem Terra e os detritos acabaram se juntando para formar a Lua. Cada uma dessas teorias tenta explicar as características estranhas da Lua. Mas nenhuma delas explica tudo. Mesmo após décadas de pesquisa, todas apresentam grandes lacunas. Veja a teoria da fissão. Se a Lua se separasse da Terra, esperaríamos que ela compartilhasse a composição da Terra. E, de certa forma, ela compartilha. As missões Apollo trouxeram rochas lunares que apresentam semelhanças com a crosta terrestre. Mas há um problema. Para a Terra girar rápido o suficiente para lançar um pedaço tão grande, ela pode ter se separado. Isso torna essa teoria muito difícil de aceitar. Depois, há a teoria da captura. Se a Lua se formou em outro lugar e a gravidade da Terra a capturou, isso poderia explicar por que ela poderia ser diferente da Terra. Mas capturar um objeto enorme e veloz em uma órbita tão estável, quase circular, é quase impossível. Seriam necessárias condições exatas e a perda de energia ideal. Esse tipo de coisa raramente acontece no espaço. É como enfiar uma linha em uma agulha cósmica. É por isso que a maioria dos cientistas hoje prefere a hipótese do impacto gigante. Ela tem uma história dramática. Uma colisão massiva, detritos voando para o espaço e uma nova Lua se formando a partir dos escombros. Mas mesmo essa ideia apresenta grandes problemas. Um dos maiores é que a composição da Lua é quase idêntica à das camadas externas da Terra, não apenas em tipos de rocha, mas também em isótopos de oxigênio. Se outro planeta realmente colidisse com a Terra, a Lua deveria ser feita de uma mistura dos 2 corpos. Mas o material extra do outro planeta simplesmente não está lá. É aqui que os crentes levantam questões. Se nenhuma das explicações naturais realmente se encaixa, talvez estejamos fazendo as perguntas erradas. Talvez a Lua não tenha se formado a partir da Terra, nem tenha sido capturada, nem tenha nascido em algum acidente cósmico. Talvez tenha sido colocado.
Isso não significa rejeitar a ciência. Na verdade, muitos que acreditam na teoria da Lua artificial usam a ciência como base. Eles analisam os dados e se perguntam: e se houver outra explicação que não consideramos porque não corresponde às nossas suposições? Eis aqui mais uma coisa para se pensar. A Lua é enorme em comparação com a Terra. Ela tem cerca de 1/4 do tamanho do nosso planeta. Uma proporção muito maior do que qualquer outro par Lua-planeta no Sistema Solar. A maioria das luas é minúscula em comparação com seus planetas. A nossa Lua é uma exceção. Ela é grande o suficiente para controlar as marés, manter a inclinação da Terra estável e até mesmo afetar a duração dos nossos dias. Sua influência na vida aqui tem sido enorme. Agora considere isto. A órbita da Lua é quase perfeitamente circular, o que é incomum. Muitas luas viajam em trajetórias alongadas e ovais. Mas não a Lua. Ela se mantém à distância exata para criar aqueles eclipses totais perfeitos de que falamos no capítulo 1. E essa distância está aumentando lentamente em um ritmo constante e consistente. Não aleatório, não irregular, mas constante. Tudo isso faz com que algumas pessoas se perguntem seriamente se a Lua foi projetada, ou pelo menos influenciada, por algum tipo de inteligência. Talvez não recentemente, e talvez não por seres que reconheceríamos, mas a ideia é que a presença da Lua pode não ser um acidente. Pode ser parte de algo muito maior. Existe até suporte histórico para esse tipo de pensamento. Em 1970, 2 cientistas soviéticos, Mikhail Vazin e Alexander Sherbakov, publicaram um artigo intitulado A Lua é a criação da inteligência em um periódico acadêmico respeitado. Não eram escritores marginais. Trabalhavam no programa espacial da URSS. Em seu artigo, sugeriram que a Lua poderia ser um planetoide oco, possivelmente uma nave espacial gigante ou uma base de observação colocada em órbita. É claro que os cientistas tradicionais não aceitaram a teoria deles, e a maioria ainda a descarta hoje. Mas o fato de seu trabalho ter sido publicado demonstra algo importante. Mesmo entre os cientistas, há pelo menos um pouco de espaço para a ideia de que a Lua pode não ser o que parece. Para ser claro, ninguém encontrou uma sala de controle ou motor escondido sob a superfície lunar. Não há prova direta de tecnologia avançada. Mas quando as pessoas dizem que a Lua não deveria estar lá, o que querem dizer é que sua existência parece estranha demais, perfeita demais e útil demais para ser mera coincidência. Mesmo agora, não compreendemos completamente todas as maneiras pelas quais a Lua afeta a vida na Terra. Sabemos que ela controla as marés e estabiliza nossa inclinação. Mas e quanto à sua influência na biologia, no comportamento e na cultura? Civilizações antigas construíram calendários em torno da Lua. Alguns acreditavam que ela moldava o humor, a fertilidade e o crescimento. Talvez tenham notado algo real. E se a Lua realmente desempenha um papel tão importante em manter a Terra habitável, não deveríamos pelo menos considerar a ideia de que ela foi colocada aqui de propósito? Se você quisesse criar um planeta capaz de sustentar vida por milhões de anos, não adicionaria algo como a Lua para manter as coisas estáveis? Os crentes não dizem ter todas as respostas, mas acreditam que as explicações atuais são insuficientes. E quando se analisa todos os detalhes estranhos juntos, o tamanho da Lua, sua órbita, seus efeitos na Terra, sua composição semelhante à da Terra, ela começa a se parecer menos com um satélite comum e mais com um quebra-cabeça que ainda não resolvemos. Talvez a Lua não deveria estar lá, mas está. E esse fato por si só
mantém as perguntas vivas. No próximo capítulo, exploraremos histórias do passado distante, contos transmitidos por povos antigos que podem ter se lembrado de uma época anterior ao surgimento da lua no céu. Sejam mitos ou memórias, eles oferecem mais uma pista na busca pela verdadeira origem da lua. Mitos de um tempo antes da lua. Capítulo 4. Mitos de uma época anterior à lua. E se a lua nem sempre existiu? Pode parecer inacreditável, mas algumas histórias antigas ao redor do mundo sugerem exatamente isso. Não são contos de ficção científica, mas tradições orais e registros históricos transmitidos por gerações. Para aqueles que acreditam que a Lua foi colocada em órbita por alguma inteligência externa. Esses relatos antigos não são apenas mitos, podem ser memórias distantes de uma época anterior à Lua iluminar o céu noturno. Comecemos pela África. O povo Zulu da África do Sul conta histórias de uma época anterior à existência da Lua. Em algumas tradições, 2 irmãos chamados Wene e Ananko roubaram a Lua e a rolaram para o céu. Eles a descreveram como um ovo gigante oco. Essa é uma imagem estranhamente específica e que soa mecânica, especialmente para uma história considerada tão antiga. Os escritos gregos também mencionam pessoas que viveram antes da Lua. O historiador grego Apolônio de Rhodes escreveu sobre a Proselenes, que significa literalmente aqueles que viveram antes da Lua. O próprio Aristóteles reconheceu a história. E Plutarco e Luciano também mencionaram os arcádios, um povo antigo que se diz ter existido antes do surgimento da Lua. Essas não eram ideias marginais. Foram registradas por escritores respeitados. Do outro lado do oceano, histórias semelhantes aparecem nas Américas. A cultura Tiwanaku, na América do Sul, descreveu uma era em que a Lua não estava no céu. Os antigos colombianos do Planalto de Bogotá contavam uma história em que a Lua só aparecia após um grande dilúvio, sugerindo que as pessoas se lembravam de uma grande mudança cósmica. Então, como interpretamos isso? Historiadores e antropólogos tradicionais costumam ver essas histórias como simbólicas. Para eles, antes da Lua pode significar antes que o tempo fosse medido, ou antes que esta era começasse. A Lua pode simplesmente representar uma mudança, não um evento real no céu. Mas do ponto de vista de um crente, as semelhanças entre essas histórias em culturas que nunca se contataram levantam questões. Por que pessoas em continentes diferentes, vivendo em ambientes tão distintos, descreveriam um mundo sem lua? Quais as chances de isso ser coincidência? É especialmente interessante lembrar que as tradições orais frequentemente preservam memórias de eventos reais, mesmo que os detalhes mudem com o tempo. Algumas culturas transmitiram histórias de dilúvios que correspondem a eventos geológicos reais. Outras se lembravam de erupções vulcânicas que a ciência posteriormente confirmou. Então, será que algumas culturas se lembravam da chegada da Lua? Se levarmos essa ideia a sério, a próxima pergunta é: quão recente pode ter sido a chegada da Lua? Cientistas afirmam que a Lua tem mais de 4 bilhões de anos. Mas, se ela foi movida para o local posteriormente, o ato em si pode ter deixado memórias culturais, sem alterar a idade das rochas lunares. Em outras palavras, a Lua pode ser antiga, mas seu lugar no céu da Terra pode ser mais recente. Isso pode parecer absurdo, mas mesmo hoje, podemos colocar satélites em órbita. Se uma civilização muito mais avançada que a nossa existiu no passado distante, talvez ela tenha feito algo semelhante em grande escala com a Lua. Outro ângulo a considerar é a ascensão repentina das sociedades agrícolas. Há cerca de 10 mil anos,
Os humanos passaram por uma mudança drástica, da caça e coleta para a agricultura, a construção de assentamentos e o estudo dos céus. Alguns pesquisadores abertos a teorias alternativas se perguntam se a luz constante e a influência estabilizadora da Lua ajudaram a desencadear essa mudança. Será que a Lua foi introduzida para manter o clima da Terra estável, regular as marés ou marcar o tempo para os primeiros humanos? A influência da Lua sobre as marés moldou as linhas costeiras, que os cientistas acreditam ter sido cruciais para o surgimento da vida complexa inicial. Seu efeito estabilizador na inclinação da Terra reduziu as oscilações climáticas extremas, tornando possível a agricultura a longo prazo. Não é difícil imaginar que, se as pessoas vissem de repente uma nova luz brilhante no céu, elas a incorporariam em suas histórias e se lembrariam do tempo anterior ao seu surgimento. É claro que os céticos têm contrapontos. Eles dizem que mitos não devem ser levados ao pé da letra. Argumentam que as histórias sobre a Lua simplesmente demonstram o fascínio que ela inspirava. Para eles, a Lua é um símbolo ou uma metáfora, não um registro de eventos reais. Mas nem todos estão convencidos disso. A Lua é única em nosso céu. Grande, perfeitamente posicionada e profundamente ligada à vida na Terra. Quando diversas culturas antigas falam de uma época anterior à sua existência, talvez não devêssemos descartá-la tão rapidamente. Vale lembrar também que os povos antigos não eram ignorantes. Eles construíam calendários, previam eclipses e rastreavam planetas com uma precisão surpreendente. Se eles disseram que algo mudou no céu, se disseram que a Lua chegou, talvez devêssemos ouvir com mais atenção. Mesmo hoje, não compreendemos completamente por que tantos mitos surgem em diferentes partes do mundo com temas semelhantes. Seriam apenas coincidência, imaginação ou algo mais? Para aqueles que acreditam que a Lua pode ter sido colocada propositalmente, essas histórias não são provas, mas são pistas. Pistas que sugerem a memória de algo grande, algo que mudou o céu e talvez até o mundo. A órbita lunar, muito estável, muito perfeita. Capítulo 5. A órbita lunar, muito estável, muito perfeita. Há algo sobre a órbita da Lua que não agrada a algumas pessoas. Não é só que ele gira em torno da Terra. É como ele faz isso. Para a maioria de nós, a Lua simplesmente nasce e se põe como o Sol. Uma visão familiar e relaxante. Mas para aqueles que a estudaram mais de perto, a maneira como a Lua se move parece quase perfeita demais. Vejamos uma das estranhezas mais comumente mencionadas. A Lua está sincronizada com as marés. Isso significa que ele sempre mostra a mesma face para a Terra. Nunca vemos o lado oculto, a menos que uma nave espacial tire fotos dele. Os cientistas explicam isso por meio de efeitos gravitacionais, chamados forças de maré, que atuaram ao longo de milhões de anos. Mas mesmo com uma explicação, o resultado ainda é impressionante. Pense nisso. De todas as maneiras possíveis de a Lua girar, ela gira na velocidade exata para que o mesmo lado esteja sempre voltado para a Terra. Isso é impressionante. Agora, adicione isto. A órbita da Lua em torno da Terra é quase um círculo perfeito. A maioria das órbitas no espaço tem formato oval. Os planetas orbitam o Sol em círculos alongados. E as luas geralmente orbitam os planetas em padrões ligeiramente ovais. Mas a Lua da Terra tem uma das órbitas mais circulares de qualquer satélite natural do Sistema Solar. Não é um círculo perfeito, mas é próximo o suficiente para levantar questões para aqueles que suspeitam de design inteligente. Os que acreditam na teoria da Lua artificial apontam isso como um sinal de que a Lua foi colocada de propósito. Uma órbita circular cria efeitos gravitacionais constantes.
Ela mantém a rotação da Terra estável, as marés consistentes e dá à vida e à civilização uma sensação de ritmo regular. Cientistas tradicionais também admitem que a Lua desempenha um papel estabilizador. Ela ajuda a manter a inclinação da Terra estável, o que, por sua vez, impede que o clima sofra oscilações extremas. Sem a Lua, a inclinação da Terra poderia oscilar muito mais, criando mudanças climáticas imprevisíveis ao longo do tempo. Isso poderia ter dificultado muito o crescimento e a sobrevivência da vida, especialmente da vida inteligente. É aqui que entra a ideia da conspiração. Alguns acreditam que essa estabilidade não foi apenas sorte. Se uma civilização quisesse que a Terra fosse mais habitável, ou permanecesse habitável, precisaria impedir oscilações climáticas extremas. É aí que entra a Lua. Nessa visão, a Lua não foi colocada ali apenas para ficar bonita ou para ajudar os humanos a ver as horas. Ela foi projetada para ajudar a vida a prosperar na Terra. Há outro detalhe estranho que chama a atenção. A Lua está se afastando lentamente da Terra. Cientistas confirmaram isso usando refletores de laser deixados na Lua pelos astronautas da Apollo. A cada ano, a Lua se afasta cerca de 3,8 cm de nós. A explicação oficial é que a rotação da Terra transfere energia para a órbita da Lua por meio do atrito de maré, empurrando-a para fora. Mas o curioso é o quão constante é essa deriva. Não é aleatória nem caótica. Não acelera ou desacelera repentinamente. É consistente, quase como se fosse programada. Os crentes se perguntam se esse movimento constante é mais um sinal de design. Talvez a órbita da Lua esteja sendo suavemente ajustada ao longo do tempo. Ou talvez ela tenha sido posicionada com tanta precisão que até mesmo sua lenta deriva tenha sido calculada com antecedência. E então, há a conexão com os eclipses, mencionada no capítulo 1. A Lua parece quase exatamente do mesmo tamanho que o Sol do ponto de vista da Terra, criando eclipses totais perfeitos. Isso só acontece por causa da distância exata da Lua em relação à Terra. Se ela estivesse um pouco mais distante ou mais próxima, os eclipses totais não aconteceriam. E o fato de essa coincidência existir justamente quando a vida inteligente está aqui para percebê-la, parece perfeita demais para alguns. Os céticos, é claro, têm fortes contrapontos. Eles dizem que o movimento de maré é completamente compreendido. A Lua já girou mais rápido, mas a gravidade da Terra a desacelerou até que ela se igualasse à sua órbita. Uma órbita quase circular também pode ocorrer naturalmente por meio de forças gravitacionais de longo prazo da Terra e do Sol. E a deriva constante da Lua é exatamente o que a física prevê, sem a necessidade de alienígenas ou engenheiros. Mas para os crentes, é a combinação de todas essas coisas, é difícil ignorá-las. Não é apenas um detalhe, são todas elas em camadas. A rotação bloqueada, a órbita circular, o papel estabilizador, o tamanho e a distância perfeitos e a deriva precisa. Vistas separadamente, talvez sejam apenas coincidências. Mas, vistas em conjunto, começam a parecer um padrão. Alguns vão ainda mais longe, sugerindo que a Lua pode atuar como uma espécie de ferramenta de equilíbrio, ou até mesmo um sistema de controle. Nessa visão, a Lua não estabiliza a Terra por acidente. Ela faz parte de um plano maior. Talvez ela tivesse a intenção de manter a Terra estável o suficiente para o surgimento da vida. Ou talvez ainda esteja servindo a um propósito que não compreendemos completamente. E aqui vai outra ideia. Se você estivesse projetando um satélite artificial para monitorar ou regular um planeta, você o desejaria em uma órbita fixa e previsível. Você o desejaria estável, sempre voltado para o mesmo lado,
sempre se movendo em sincronia. Dessa forma, quaisquer instrumentos, ou o que quer que você tenha construído nele, poderiam se concentrar em uma área. É exatamente isso que a Lua faz. Claro, não há evidências diretas de que a Lua seja artificial. Não há luzes, motores ou máquinas visíveis. Mas, para quem acredita, a própria órbita é a pista. É a impressão digital do design inteligente. Até mesmo culturas antigas pareciam sentir que o movimento da Lua era especial. Construíram monumentos para acompanhar seus ciclos, celebraram suas fases, registraram cuidadosamente eclipses e alinhamentos lunares. Para elas, a Lua não era apenas uma pedra no céu, era um relógio, uma bússola, até mesmo uma guardiã. Então, a órbita da Lua é natural ou não? É simplesmente o produto de bilhões de anos de física moldando-a? Ou é o resultado da inteligência, uma criação ou ferramenta ancestral deixada para trás por razões que ainda desconhecemos? A verdade ainda pode estar escondida, mas as perguntas permanecem, porque mesmo que cada parte da órbita da Lua possa ser explicada pela ciência, isso não prova que ela não foi planejada. A física pode ser a ferramenta, não a origem. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na composição real da Lua. Não apenas como ela se move, mas do que ela é feita. Porque existem alguns materiais muito estranhos lá em cima, e alguns deles nem parecem que deveriam estar lá. Capítulo 6. Elementos e materiais estranhos no solo lunar. Se você já olhou para a Lua e pensou, é só uma grande rocha empoeirada, talvez seja melhor repensar. O que aprendemos sobre a superfície e o solo da Lua, especialmente a partir das amostras trazidas durante as missões Apollo, deixou muitas pessoas intrigadas. Até mesmo alguns cientistas admitem que a Lua é quimicamente mais estranha do que imaginavam. E para aqueles que acreditam que a Lua pode ter sido colocada, ou mesmo construída, por alguma inteligência avançada, esses materiais incomuns são mais um motivo para continuar questionando. Vamos começar com algo simples. Titânio. A Lua tem muito titânio. Algumas rochas lunares contêm titânio em níveis muito mais altos do que os que normalmente encontramos na Terra. Aqui na Terra, o titânio é raro e valioso. Usamo-lo em aeronaves, naves espaciais e outros equipamentos de alta resistência. Na Lua, porém, parece incomumente comum, especialmente em áreas como o Mare Tranquillitatis, onde a Apollo 11 pousou. Cientistas explicam isso dizendo que a atividade vulcânica da Lua, bilhões de anos atrás, pode ter concentrado titânio em certos pontos. Essa é uma explicação razoável, mas os que acreditam nisso apontam que o titânio é um dos metais mais fortes e resistentes que conhecemos. Se alguém quisesse projetar uma estrutura que pudesse sobreviver ao tempo, à radiação e a temperaturas extremas, o titânio seria a escolha perfeita. Agora vamos falar sobre o incomum isótopos. Amostras da Apollo supostamente continham pequenas quantidades de urânio-236 e Neptúnio-237. Esses são elementos radioativos que não ocorrem naturalmente em grandes quantidades na Terra. O urânio-236 geralmente provém de reações nucleares, não apenas de partículas depositadas no solo. O Neptúnio-237 precisa ser criado em laboratório ou dentro de um reator nuclear. Então, o que eles estão fazendo na Lua? Os céticos dizem que talvez as amostras tenham sido contaminadas durante a coleta ou os testes. Isso é possível. Mas os crentes veem a situação de forma diferente. Para eles, mesmo pequenos traços desses elementos levantam questões. Seriam restos de alguma tecnologia antiga? Seriam restos de um evento há muito esquecido? Ou teriam sido colocados ali por algum motivo? E não para por aí.
O solo da Lua está cheio de minúsculos contas de vidro. Não contas como as que você encontraria em joias, mas pequenas esferas de vidro criadas por calor intenso, provavelmente por impactos de meteoros. Essa parte é ciência aceita. Mas o que é estranho é a quantidade delas e como estão uniformemente espalhadas pela superfície. O vidro geralmente vem de processos de alta energia. Será que parte desse vidro poderia ter sido feito por atividade artificial, explosões ou mesmo construção controlada? Aqui está outra surpresa. Algumas rochas lunares são magnéticas. Isso é estranho, porque a Lua não possui um campo magnético global como a Terra. Então, como essas rochas foram magnetizadas? Cientistas sugerem que talvez a Lua tivesse um campo magnético bilhões de anos atrás, que acabou desaparecendo. Mas outros se perguntam se o magnetismo pode ser um resquício de tecnologia ou evidência de materiais que ainda não compreendemos. Um dos maiores mistérios é sobre a idade de rochas lunares. Algumas amostras parecem mais antigas do que quaisquer rochas encontradas na Terra. Uma rocha da Apollo 16, por exemplo, foi datada em cerca de 4,46 bilhões de anos, mais antiga do que a maioria dos modelos de formação da Lua prevê. Se a Lua surgiu da Terra ou de uma colisão com outro objeto, como algumas de suas rochas podem ser mais antigas do que a crosta terrestre, cientistas oferecem explicações. A Lua esfriou mais rápido porque é menor. Então parte de sua crosta mais antiga sobreviveu. E os métodos de datação sempre têm margens de erro. Ainda assim, é mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa perfeitamente. Agora vamos falar sobre o pó. A poeira lunar é extremamente fina e cortante, quase como vidro em pó. Astronautas relataram que ela grudava em tudo, entrava em seus trajes, equipamentos e até mesmo em seus pulmões. Era tão áspera e abrasiva que podia desgastar materiais com o tempo. E é muito diferente da poeira da Terra, que é suavizada pelo vento e pela água. A poeira lunar não foi intemperizada. Alguns pesquisadores até sugerem que ela pode incluir compostos formados em condições incomuns, ou talvez artificiais. Nada disso prova que a Lua seja artificial, mas, para mentes curiosas, isso cria uma lista de pistas estranhas. Metais de alta resistência, isótopos radioativos raros, magnetismo inexplicável, enormes quantidades de vidro e poeira extremamente afiada. Tudo isso é real e documentado. A discussão gira em torno do que significam. Os crentes sugerem várias possibilidades. Talvez a Lua seja parcialmente oca e contenha uma estrutura metálica sob sua superfície. Talvez seja um artefato antigo, até mesmo uma nave espacial disfarçada. Talvez os materiais estranhos sejam partes de blindagens internas, sistemas de energia ou suportes estruturais. Ou talvez sejam restos de uma civilização que outrora utilizou a Lua e deixou vestígios de sua obra. Os céticos argumentam que isso é interpretar demais as coisas. Para eles, a Lua é natural, e seus materiais estranhos podem ser explicados por seu passado vulcânico, sua ausência de atmosfera e bilhões de anos de impactos de meteoros. Eles nos lembram que a geologia lunar ainda é uma ciência em desenvolvimento, e não devemos tirar conclusões precipitadas, só porque algo parece incomum à primeira vista. Mas para os crentes, esse é exatamente o ponto. Há simplesmente muitas estranhezas. E se nossa compreensão científica da Lua ainda é incompleta, então talvez devêssemos manter nossas mentes abertas a todas as possibilidades, incluindo aquelas que não se encaixam perfeitamente nos modelos aceitos. Até a NASA chamou a Lua de um corpo mais complexo e misterioso do que pensávamos. Essa
É uma citação direta de uma de suas próprias publicações. Então, talvez, apenas talvez, os materiais estranhos no solo lunar estejam tentando nos dizer algo. Talvez sejam as migalhas de pão que nos levam a uma verdade maior. No próximo capítulo, veremos o que tanto os soviéticos quanto a NASA descobriram e possivelmente esconderam sobre a Lua. Porque às vezes, o mais curioso não é o que é encontrado, mas o que não é comentado. Capítulo 7. As anomalias soviéticas e da NASA. Para a maioria das pessoas, a exploração espacial é uma história de triunfo. Os pousos na Lua, os lançamentos de foguetes, os bravos astronautas. Tudo faz parte da orgulhosa história da ciência e das descobertas. Mas, por trás das manchetes e dos momentos famosos, há relatos estranhos, dados ausentes e detalhes ocultos que levam alguns a acreditar que a verdadeira história da Lua é mais complicada do que nos foi contada. E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, os dois gigantes da corrida espacial, têm sua parcela de perguntas sem resposta. Vamos começar com os soviéticos. Em 1970, dois cientistas soviéticos, Mikhail Vassin e Alexander Shcherbakov, publicaram um artigo na revista Sputnik chamado "A Lua é a criação da inteligência?". Não se tratava de escritores marginais ou autores de ficção científica. Eram membros respeitados da Academia de Ciências da URSS. Em seu artigo, sugeriram que a Lua poderia, na verdade, ser uma nave espacial antiga, ou um corpo oco colocado em órbita por seres desconhecidos. Para deixar claro, essa não era a posição oficial do governo soviético. Mas o fato de uma teoria tão ousada ter aparecido em uma publicação aprovada pelo Estado durante a Guerra Fria, quando cada palavra era rigorosamente monitorada, foi chocante. Isso deu alguma legitimidade à ideia e encorajou outros a reavaliar os mistérios da Lua. Um detalhe curioso foi o silêncio do programa soviético em relação a missões lunares tripuladas. Embora tenham obtido sucesso com sondas robóticas como a Luna 2, o primeiro objeto de fabricação humana a colidir com a Lua, nunca realizaram um pouso tripulado. Alguns crentes acreditam que talvez os soviéticos tenham encontrado algo estranho, algo que os convenceu a não arriscar enviar humanos para lá. Agora vamos voltar para os Estados Unidos. O programa Apollo é uma das maiores conquistas da NASA, mas também guarda mistérios. Por exemplo, muitas das fitas originais do pouso na Lua foram perdidas ou gravadas por cima, incluindo as filmagens originais em slow scan da Apollo 11. A NASA admitiu isso posteriormente, explicando que era uma medida de economia de custos em uma época em que as fitas de vídeo eram caras. Ainda assim, para um momento tão histórico, perder as filmagens de melhor qualidade pareceu suspeito para muitos. Depois, temos a Apollo 17, a última missão tripulada à Lua. Durante a missão, houve um intervalo de 4 minutos na comunicação ao vivo entre os astronautas e Houston. A NASA afirma que foi apenas uma falha técnica, mas alguns acreditam que o silêncio foi editado para encobrir algo incomum que os astronautas viram: luzes ou objetos na superfície lunar que não podiam ser explicados. Essa ideia vem principalmente de delatores e teóricos da conspiração, mas tem sido repetida com tanta frequência que se tornou um clássico das especulações sobre a Lua. Outro caso estranho vem da Apollo 10. Enquanto orbitava o lado oculto da Lua, a tripulação relatou ter ouvido um estranho assobio ou música espacial. Quando as gravações foram divulgadas, décadas depois, era possível ouvir os astronautas parecendo surpresos e até mesmo incomodados com os sons. Mais tarde, a NASA afirmou que provavelmente se tratava apenas de interferência de rádio. Mas, para os que acreditavam,
Era mais um sinal de que a Lua não é tão vazia e silenciosa quanto nos disseram. Chegamos então às fotografias. A NASA divulgou milhares de imagens das missões Apollo e posteriores. Mas alguns pesquisadores afirmam que certas imagens mostram objetos de aparência artificial. Estruturas, torres ou sombras estranhas que não condizem com o terreno. A NASA explica isso como truques de iluminação, falhas de câmera ou artefatos de imagem. Mas, para os que acreditam, não é difícil imaginar que algumas características possam ter sido desfocadas, editadas ou deixadas sem explicação propositalmente. Os denunciantes colocam mais lenha na fogueira. Um dos mais conhecidos é Carl Wolf, ex-técnico da Força Aérea dos Eisenhower. Na década de 1960, enquanto trabalhava em uma instalação da NASA, ele disse que lhe mostraram fotos do lado oculto da Lua que pareciam mostrar estruturas artificiais, coisas que se assemelhavam a prédios, torres e domos. Wolf tornou essa história pública no final da década de 1990 e nunca mais recuou até sua morte em 2018. Outro denunciante, Donna Hare, uma ex-contratada da NASA que trabalhava em laboratórios fotográficos, disse ter visto imagens sendo retocadas para remover objetos não identificados, tanto na órbita da Terra quanto na Lua. Assim como Wolf, ela afirmou que havia uma cultura de sigilo e até intimidação em torno de qualquer coisa que não se encaixasse na história oficial. É claro que os céticos dizem que relatos de denunciantes não são confiáveis. As memórias se apagam, as pessoas exageram ou podem estar mal informadas. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas o grande número de histórias semelhantes ao longo dos anos mantém a curiosidade viva. Outro caso estranho é a Missão Clementina em 1994. A NASA e o exército americano lançaram uma missão para mapear a Lua. Fotografaram quase toda a superfície, exceto certas áreas do lado oculto. Alguns dados de imagem dessas zonas foram perdidos, corrompidos ou nunca divulgados. Oficialmente, foram apenas problemas técnicos. Mas, com todas as outras peculiaridades, os que acreditam nisso se perguntam se essas áreas continham coisas que não deveríamos ter visto. E aqui vai outro ponto. Depois da Apollo 17, nenhum humano retornou à Lua, nem mesmo durante o boom tecnológico das décadas de 1980 e 1990. Para algo que já foi um foco tão grande, a repentina perda de interesse parece estranha. A NASA explicou isso como custo e falta de entusiasmo do público. Mas os que acreditam sugerem outra possibilidade. Talvez tenhamos encontrado algo lá que nos fez decidir que era mais seguro não voltar. Agora, para ser justo, viagens espaciais são extremamente caras e arriscadas. Governos mudam prioridades o tempo todo. Mas quando você junta as filmagens perdidas, os sons inexplicáveis, as fotos estranhas e o repentino silêncio dos soviéticos e os depoimentos de pessoas de dentro, começa a parecer que há uma história por trás da história. Isso não significa que tudo seja um encobrimento. Não significa que alienígenas foram descobertos e escondidos do público, mas sugere que talvez nem tudo tenha saído conforme o planejado. Talvez tenhamos encontrado coisas que não estávamos prontos para explicar ou que escolhemos não explicar. Para aqueles que acreditam que a Lua pode ter sido colocada lá, essas lacunas e silêncios não são acidentes. Eles são parte de um padrão maior. Um padrão que sugere segredos, antigos ou modernos, escondidos à vista de todos. No próximo capítulo, exploraremos uma das ideias mais controversas de todas. Que pode haver estruturas reais, torres, domos e mais estruturas estranhas na Lua ainda de pé hoje. Capítulo 8. Estruturas estranhas na Lua. À distância,
A Lua parece vazia, apenas uma bola cinza coberta de crateras. Mas algumas pessoas que estudaram cuidadosamente as milhares de fotos divulgadas pela NASA e outras agências espaciais afirmam que pode haver mais lá em cima. Ao longo dos anos, pesquisadores amadores, analistas e até mesmo alguns especialistas apontaram formas e sombras em fotos lunares que não parecem naturais. Eles falam sobre torres, domos, túneis e até mesmo o que parecem ser prédios. Poderia haver estruturas na Lua? E se sim, quem as fez e por quê? Vamos começar com algumas das alegações mais famosas. Uma delas é o chamado shard, fragmento, um objeto alto em forma de espinho, fotografado durante a missão Apollo 10. Parece que se ergue reto da superfície e projeta uma sombra longa e fina. Alguns dizem que é apenas uma rocha estranha. Outros argumentam que parece reto demais, vertical demais e isolado demais para ser natural. Outra é a torre Ensinos Medi, que alguns afirmam mostrar uma enorme coluna vertical com mais de 1,6 quilômetros de altura em fotos da NASA. A sombra, o formato e o tamanho são controversos. Alguns acreditam que seja apenas uma falha na câmera. Mas os que acreditam nela podem ser uma estrutura construída por alienígenas, há muito abandonada, mas ainda de pé. E há o Castelo, nome dado a um aglomerado de aparência estranha nas imagens da Apollo 10. Ele parece flutuar acima da superfície, como se estivesse suspenso no ar. A NASA nunca o explicou de fato, o que só torna o mistério ainda mais profundo. Os céticos argumentam que esses são casos de pareidolia, a mente humana enxergando padrões ou formas onde não existem, como rostos nas nuvens. E muitas vezes isso pode ser verdade, mas nem todos estão convencidos. Alguns pesquisadores usaram softwares para estudar a geometria dessas formas e afirmam encontrar linhas retas, ângulos retos e padrões simétricos, coisas raramente vistas em formações rochosas naturais. Pequenas diferenças em luz e sombra, argumentam eles, sugerem profundidade e forma que não correspondem à geologia lunar normal. A Lua também possui aberturas que parecem entradas ou bocas de cavernas. Os cientistas acreditam que a maioria delas sejam tubos de lava colapsados, túneis ocos criados por atividade vulcânica há muito tempo. Mas alguns adeptos sugerem que podem, na verdade, ser portais construídos que levam a estruturas subterrâneas. Essa ideia ganhou força em 2009, quando a sonda japonesa Kaguya descobriu um buraco enorme com mais de 76 metros de largura e 90 metros de profundidade. Mais tarde, a NASA confirmou. Os cientistas dizem que é vulcânico, mas outros questionam. Poderia ser uma entrada? Há também o lado oculto da Lua, a metade que nunca vemos da Terra. Satélites o mapearam, mas algumas imagens de alta resolução de certas áreas estão ausentes ou não são nítidas. Isso levou a alegações de que partes da Lua podem estar escondidas propositalmente. Um caso famoso é a foto AS-17-35 do 26780 da Apollo 17. Alguns acreditam que ela mostra um objeto tênue, em forma de cubo, no horizonte. A NASA afirma que se trata apenas de um reflexo de lente ou de detritos, mas o debate continua. A missão soviética Luna 9 também alimenta a curiosidade. Em 1966, enviou as primeiras imagens de um pouso suave da Lua. Correram rumores de que as primeiras imagens mostravam formas verticais estranhas, como pilares ou máquinas, antes de serem descartadas como problemas de sinal. Uma vez que a ideia se espalhou, porém, foi difícil ignorá-la. O ex-consultor da NASA, Ken Johnston, aumentou a controvérsia ao afirmar ter visto fotos de estruturas na Lua antes de serem alteradas para divulgação pública.
Ele disse que os funcionários da NASA foram instruídos a retocar objetos que parecessem artificiais. Os céticos o descartam, mas os que acreditam nele são apenas um denunciante expondo a verdade. Então, o que poderiam ser essas supostas estruturas? Os que acreditam sugerem muitas possibilidades. Alguns acreditam que sejam postos avançados alienígenas, construídos para estudo, contato ou mesmo uso a longo prazo. Outros acreditam que a própria Lua pode ser artificial e que essas estruturas são simplesmente partes de seus sistemas internos que se manifestam. Alguns até acreditam que a Lua pode ser uma espécie de cofre ou arquivo deixado por uma civilização antiga. Claro, nada disso foi oficialmente comprovado. Críticos argumentam que, até que voltemos com novas missões capazes de inspeção minuciosa, tudo isso é apenas especulação. Luz e sombras podem enganar os olhos, e a edição digital pode criar imagens enganosas. Ainda assim, o fato permanece. As pessoas estão vendo coisas na Lua que não se encaixam perfeitamente. E embora muitas dessas anomalias possam ser rochas, sombras ou peculiaridades fotográficas, outras não têm explicações tão simples. A Lua está envolta em mistério, não apenas em mitos e lendas, mas nas próprias imagens e padrões que podemos observar. No final, a questão não é apenas se as estruturas existem. É se a Lua tem uma história mais profunda do que a que nos foi contada. Talvez seja uma relíquia. Talvez ainda esteja sendo usada. Ou talvez simplesmente não tenhamos olhado com atenção suficiente. No próximo capítulo, exploraremos a ideia de que a Lua não é apenas um objeto passivo, mas também ativo. Seria a Lua, como plataforma de observação, nos observando? E se sim, quem ou o que está por trás desse olhar? Capítulo 9. A Lua como plataforma de observação. Geralmente pensamos na Lua como uma vizinha tranquila, uma companheira silenciosa brilhando no céu noturno. Mas e se ela não estiver apenas parada ali? E se ela estiver realmente nos observando? A ideia de que a Lua poderia funcionar como uma plataforma de observação ou estação de vigilância pode parecer ficção científica à primeira vista. Mas para aqueles que acreditam que a Lua não é totalmente natural, é o próximo passo lógico. Afinal, se a Lua foi colocada de propósito, deve haver um motivo, e vigiar a Terra seria um bom motivo. Vamos começar com o básico. A Lua é o único corpo celeste que permanece perfeitamente visível para o nosso planeta. Devido ao bloqueio de maré, só vemos um lado dela. O lado oculto permanece sempre oculto, mas o lado que vemos está sempre lá, sempre de frente para nós. De um ponto de vista estratégico, a Lua é o posto de observação perfeito. Ela tem uma visão clara e constante da Terra. Tudo o que acontece no planeta, o clima, os movimentos, até mesmo as cidades iluminadas à noite, pode ser observado de lá sem muito esforço. Sem necessidade de satélites, sem equipamento extra, apenas um lugar na primeira fila para a Terra. Agora adicione um pouco de tecnologia. Nós, como espécie, apenas alguns séculos após o início da era industrial, já temos satélites, drones e telescópios. Então imagine o que uma civilização, milhares ou até milhões de anos mais avançada, poderia fazer. Se quisessem monitorar a Terra sem interferir diretamente, a Lua seria o local ideal. Os crentes veem isso como um dos motivos mais fortes para a Lua ter sido colocada. Não apenas para estabilizar a inclinação da Terra ou ajudar na formação de vida, mas para vigiá-la. Talvez para coletar dados, talvez para nos proteger, talvez até para nos guiar de maneiras que ainda não compreendemos. Existem até paralelos modernos. Planejadores militares e empresas privadas sugeriram a construção de observatórios
e bases na Lua devido à sua posição especial. Usar a Lua como estação de vigilância já é uma ideia real no mundo de hoje. Portanto, o conceito não é tão absurdo quanto parece à primeira vista. Há também os mascons lunares, abreviação de concentração de massa. São pontos estranhos e extradensos sob a superfície lunar. Foram descobertos quando naves espaciais que orbitavam a Lua foram ligeiramente desviadas de sua rota. Cientistas afirmam que são resquícios de impactos de asteroides que comprimiram a crosta. Mas alguns acreditam que podem ser tecnologia avançada, enterrada no subsolo, talvez coletando dados ou alimentando algo. Outros apontam para sinais eletromagnéticos incomuns detectados perto da Lua. Alguns desses sinais não têm explicações claras e não correspondem a nenhuma fonte natural conhecida. Seriam eles efeitos colaterais de sistemas ocultos enterrados sob a rocha? Ou seriam apenas ruído de fundo que ainda não compreendemos completamente? A Lua também parece ter certos efeitos na biologia e no comportamento humanos. Embora isso não seja vigilância no sentido normal, vale a pena mencionar. Hospitais relatam mais atividade durante as luas cheias. Departamentos de polícia em muitos lugares dizem o mesmo. Culturas antigas acreditavam que a Lua influenciava as emoções, a fertilidade e até a saúde mental. Isso poderia ser parte de um plano? Se a Lua foi colocada aqui, talvez não fosse apenas para nos observar, mas para nos influenciar de maneiras sutis. Alguns crentes até sugerem que a Lua poderia estar enviando sinais de baixa frequência, não para nos prejudicar, mas para nos guiar ou regular. É uma ideia controversa, mas que aparece frequentemente em discussões sobre conspiração. Os céticos argumentam que tudo isso é ir longe demais. Os mascons são bem explicados. Os efeitos da Lua sobre as pessoas são em grande parte anedóticos, e ninguém encontrou antenas, câmeras ou antenas parabólicas na superfície lunar. Tudo verdade. Mas como dizem os crentes, se uma civilização avançada realmente instalasse um sistema de monitoramento na Lua, não seria fácil para nós detectá-lo. Provavelmente estaria enterrado. Pode funcionar em frequências que ainda não podemos medir. Ou talvez esteja adormecido, esperando que algo o acione. Os misteriosos terremotos lunares da Lua adicionam ainda mais lenha à fogueira. Alguns desses terremotos ocorrem bem abaixo da superfície e não parecem ser causados por meteoros ou mudanças de temperatura. Será que algo no subsolo está se movendo? Seriam sinais de atividade interna, natural ou artificial. Há também o mistério contínuo dos apagões de rádio da missão Apollo no lado oculto da Lua. Quando a sonda espacial passou por trás da Lua, perdeu contato com a Terra. Essa parte é esperada. Sinais de rádio não conseguem atravessar a Lua. Mas alguns acreditam que, durante esses apagões, coisas foram vistas ou vivenciadas que nunca foram divulgadas. Rumores de luzes estranhas, transmissões desconhecidas ou até mesmo encontros têm acompanhado a Apollo desde então. Novamente, nada disso foi comprovado. Mas o fato de a Lua ter tantas vantagens naturais para a observação, seu bloqueio de maré, sua órbita e suas possíveis anomalias, torna difícil para algumas pessoas descartarem a ideia. Se quiséssemos construir um posto de observação para monitorar uma espécie jovem, a Lua seria o local óbvio. Então, quem estaria observando? É aí que as teorias se dividem. Alguns dizem que são alienígenas, talvez os mesmos que visitaram a Terra há muito tempo. Outros acham que pode ser o que restou de uma civilização antiga do nosso próprio sistema solar, há muito desaparecida, mas ainda realizando o experimento.
Alguns até acreditam que pode ser uma espécie de sistema de segurança criado por seres superiores, que nunca conhecemos. Para os céticos, tudo isso se enquadra no conceito de ficção especulativa. Eles apontam a falta de evidências sólidas, nenhum transmissor, nenhuma fonte de energia, nenhum maquinário visível. Argumentam que a órbita, o tamanho e o comportamento da Lua podem ser explicados pela física e astronomia atuais. Mas, para os crentes, os padrões são precisos demais, a localização perfeita demais e o momento oportuno demais para serem descartados. Argumentam que a ciência é um processo, e só porque não encontramos o equipamento não significa que ele não exista. Significa apenas que não analisamos com profundidade suficiente. No final, se a Lua é um olho artificial no céu, ou apenas uma feliz coincidência da natureza, surge uma pergunta que vale a pena ser feita. Se alguém estivesse nos observando, saberíamos? No próximo capítulo, exploraremos o que acontece quando as pessoas começam a falar. Ex-astronautas. Informantes e denunciantes que afirmam ter visto coisas que não condizem com a versão oficial. Porque às vezes, o silêncio em torno da Lua é mais alto do que qualquer coisa já dita. Testemunhos de astronautas e insiders. Capítulo 10. Testemunhos de astronautas e pessoas de dentro. Apesar de todos os dados, fotos e descobertas científicas sobre a Lua, o que realmente mantém as teorias da conspiração vivas não é apenas o que vimos, é o que as pessoas disseram. Mais especificamente, o que astronautas e pessoas de dentro da Lua têm insinuado ao longo dos anos. De comentários enigmáticos a afirmações diretas, suas palavras alimentaram a crença de que a Lua pode ser mais do que parece. Comecemos com os astronautas. Poucas pessoas estiveram mais perto da Lua do que aqueles que realmente caminharam sobre ela. Então, quando eles falam, as pessoas prestam atenção. E embora a maioria se apegue à versão oficial, alguns fizeram comentários que os crentes veem como pistas. Veja Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Em várias entrevistas, Aldrin disse ter visto um OVNI durante a missão Apollo 11. Mais tarde, ele explicou que provavelmente era uma parte da nave espacial ou um painel destacado. Mas suas primeiras palavras despertaram curiosidade. Depois, veio seu famoso comentário sobre monólitos em Phobos, uma lua de Marte. Aldrin disse certa vez: "Devíamos visitar a lua de Marte. Tem um monólito lá. Quando as pessoas descobrirem, vão perguntar: quem colocou isso lá?" Ele estava falando figurativamente ou era algo mais? Para os crentes, soava como uma migalha de pão. E há também Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua. Depois de deixar a NASA, Mitchell tornou-se franco sobre consciência, fenômenos paranormais e vida extraterrestre. Ele costumava dizer que fomos visitados por outras civilizações e que os governos estavam encobrindo isso. Embora nunca tenha afirmado ter visto alienígenas na Lua, suas palavras reforçaram a ideia de que a verdade completa não estava sendo compartilhada. Em uma entrevista, Mitchell disse: "Acontece que tive o privilégio de saber que fomos visitados neste planeta e que o fenômeno OVNI é real." Vindo de um ex-astronauta, isso tinha muito peso. Neil Armstrong, por outro lado, era notoriamente reservado e cauteloso. Ainda assim, alguns apontam seu discurso na Casa Branca de 1994 como estranhamente enigmático. Nele, ele disse: "Há grandes ideias ainda não descobertas. Avanços disponíveis para aqueles que conseguem remover uma das camadas protetoras da verdade." Para muitos, soou como uma sugestão de algo oculto. Outros a descartam como linguagem poética destinada a inspirar. Mas os rumores sobre as palavras de Armstrong vão além.
Algumas teorias da conspiração afirmam que, durante a Apollo 11, Armstrong e Aldrin avistaram estruturas ou naves na Lua, mas receberam ordens de não relatá-las. Essas histórias frequentemente citam áudios perdidos ou canais de rádio secretos. A NASA nega essas alegações e nenhuma evidência concreta surgiu, mas os rumores persistem. E não são apenas astronautas. Empreiteiros, engenheiros e técnicos compartilharam suas próprias histórias. Mencionamos Carl Wolf no capítulo 7, um ex-técnico da Força Aérea dos EUAROS e GEOA. Ele disse que lhe mostraram imagens de alta resolução do lado oculto da Lua que revelaram estruturas de aparência artificial. Segundo Wolf, o técnico que lhe mostrou as imagens disse, nervoso, encontramos uma base no outro lado da Lua. Mais tarde, Wolf tornou pública sua história, mantendo-a até sua morte, embora ela nunca tenha sido verificada. Outra fonte, Donna Hare, trabalhava nos laboratórios fotográficos da NASA. Ela afirmou ter visto fotos sendo alteradas para remover objetos estranhos antes da divulgação. Ela também disse que alguns funcionários que perguntaram sobre essas imagens foram ameaçados de silêncio. Há também Ken Johnston, um ex-contratado da NASA, que diz ter sido instruído a destruir certas fotos da Apollo. Em vez disso, ele guardou algumas, alegando que mostravam estruturas, formas ou sombras que não pareciam naturais. Os céticos descartam essas alegações como pouco confiáveis, apontando que as memórias se apagam, as pessoas interpretam mal e algumas podem simplesmente ansiar por atenção. E é verdade. Relatos de denunciantes sempre correm o risco de exagero. Mas, para os que acreditam, a questão não é provar a veracidade de uma história. É o padrão geral. Quando várias pessoas, ao longo de décadas e funções, descrevem coisas semelhantes, parece menos coincidência e mais um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Os crentes também observam o silêncio de muitos astronautas sobre suas experiências. Armstrong concedeu pouquíssimas entrevistas. Outros também permaneceram em silêncio ou se esquivaram de perguntas. Seria apenas preferência pessoal? Ou algo que não tinham permissão para dizer? Alguns suspeitam que os astronautas podem ter sido obrigados por acordos de confidencialidade, especialmente durante a Guerra Fria, quando qualquer avistamento desconhecido podia ser visto como uma questão de segurança nacional. Embora não haja registro oficial disso, não está fora de cogitação. E então há a mudança cultural. Nos últimos anos, temos visto uma maior abertura em relação a OVNIs e objetos voadores inexplicáveis. O governo do Zerenua até confirmou que alguns vídeos são reais e admitiu que há investigações em andamento. Com essa porta agora ligeiramente aberta, alguns acreditam que grandes descobertas sobre a Lua podem não estar tão distantes. No fim das contas, os depoimentos de astronautas e especialistas não provam que a Lua seja artificial ou que ela esconda estruturas alienígenas, mas mantém a discussão acesa. Porque quando as pessoas mais próximas da verdade sugerem que não sabemos a história completa, é difícil não ouvir. No próximo capítulo, exploraremos talvez a maior questão de todas. Se a Lua foi colocada, por quem e com que propósito? Quem colocou a Lua lá e por quê? Capítulo 11. Quem colocou a Lua lá e por quê? Se considerarmos a possibilidade de que a Lua não tenha chegado ao seu lugar perfeito por acaso, que ela tenha sido colocada ali de propósito, então uma grande questão surge naturalmente. Quem fez isso e por quê? A esta altura, a ideia de que a Lua foi colocada por uma força inteligente já está presente em grande parte do que discutimos. Desde seu tamanho e órbita exatos, até sua composição incomum, terremotos estranhos e alinhamento sinistro com a Terra e o Sol, a teoria sugere que ela não é,
apenas um satélite comum. Em vez disso, pode ser mais como uma construção, algo projetado com propósito. Mas isso levanta a questão: que tipo de seres poderiam fazer algo assim? Vamos começar com a teoria mais comum entre os crentes: extraterrestres. O universo é incrivelmente vasto, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e ainda mais planetas. Estatisticamente, parece improvável que a Terra seja o único planeta com vida inteligente. Então, se civilizações avançadas existem em outros lugares, será que alguma delas poderia ter visitado este planeta muito antes de nós? Alguns apontam para os Anunnaki, seres mencionados em antigos escritos sumérios. Interpretações populares de autores como Zecharia Sitchin sugerem que os Anunnaki eram alienígenas que chegaram à Terra há milhares de anos e podem ter influenciado a cultura humana primitiva. Em algumas versões da teoria, os Anunnaki trouxeram a Lua para a órbita da Terra, seja para estabilizar o planeta ou para observar e guiar o progresso humano. Outros acreditam que a Lua pode ser a criação de uma antiga civilização galáctica, hoje extinta, que espalhou vida por diferentes mundos. Nessa ideia, a Lua é apenas um resquício do trabalho deles, ainda funcionando como parte de um plano maior. Uma versão mais cautelosa da teoria sugere que a Lua não foi completamente construída, mas sim modificada. Talvez um satélite natural tenha sido capturado e depois alterado por seres avançados, escavado ou remodelado em um híbrido parte rocha, parte tecnologia. Isso poderia explicar sua crosta externa pesada, seu interior mais leve e sua estranha atividade sísmica. Agora, vamos considerar os possíveis motivos. Se alguém colocou a Lua lá, por que o faria? A primeira teoria é a estabilização planetária. A Lua ajuda a estabilizar a inclinação da Terra, o que mantém o clima relativamente estável. Sem ela, a Terra poderia oscilar violentamente, dificultando a vida a longo prazo. Se uma civilização avançada quisesse sustentar a vida aqui, como zeladora, observadora ou experimentadora, poderia ter colocado a Lua para garantir condições estáveis. Outra ideia é a vigilância. Como mencionado no capítulo 9, a Lua está perfeitamente posicionada para observar a Terra. Devido à sua órbita bloqueada, ela sempre está voltada para o mesmo lado em nossa direção. Se fizer parte de um antigo sistema de monitoramento, poderia servir como uma torre de vigia, registrando silenciosamente o progresso da Terra sem interferir. Há também a teoria da terraformação. Ela sugere que a Lua não apenas estabilizou a Terra, mas também ajudou ativamente a moldá-la em um planeta propício à vida. Ao controlar as marés, afetar a atmosfera e possivelmente influenciar a rotação da Terra, a Lua pode ter preparado o planeta para a biologia como a conhecemos. Nesse sentido, a Lua não é apenas uma observadora, mas uma ferramenta. Alguns até levam a ideia mais longe, sugerindo que a Lua controla mais do que o ambiente. Ela também pode influenciar os humanos diretamente. Os ciclos lunares têm sido associados à fertilidade, às emoções e à saúde mental. Embora muito disso seja debatido, ninguém nega que a Lua afeta as marés. E como a vida começou no oceano, isso significa que ela influenciou todos os organismos da Terra. Será que ela também pode estar enviando sinais sutis que nos afetam mais diretamente? Os que acreditam nisso acreditam que é possível. Outra teoria ousada sugere que a Lua poderia fazer parte de um sistema de quarentena. Nessa visão, a Terra está sendo observada, mas também mantida isolada. A Lua ajuda a garantir que tudo o que acontece aqui permaneça aqui, impedindo que nosso mundo interfira no resto da galáxia. Isso se conecta ao que é conhecido como
a hipótese do zoológico, a ideia de que a Terra é como uma zona protegida, estudada, mas não diretamente tocada. E há também o aspecto espiritual. Muitas culturas viam a Lua não apenas como um corpo físico, mas como algo simbólico e energético. Ela tem sido associada a sonhos, intuição e ciclos de mudança. Em algumas tradições, ela era até considerada uma porta de entrada para outros reinos ou estados de consciência. Poderia a Lua ser mais do que uma máquina, talvez uma ferramenta para o crescimento espiritual, uma espécie de diapasão para a evolução humana? Claro, tudo isso é especulação, mas isso não torna os padrões menos reais. Os alinhamentos, a física, os mitos culturais, eles existem. A questão é o que significam. Os céticos argumentam que as características estranhas da Lua podem ser explicadas naturalmente. Eles apontam para ideias como a hipótese do impacto gigante para explicar sua formação e dizem que os alinhamentos perfeitos que observamos são apenas coincidências ou resultado de viés humano. Mas para os crentes, as perguntas permanecem. Por que tudo se encaixa tão perfeitamente? Por que a Lua regula a Terra com tanta precisão? Por que tantas histórias antigas descrevem a Lua como se ela tivesse chegado ou sido colocada? Alguns dizem que talvez nunca saibamos. Outros acreditam que estamos nos aproximando à medida que novas missões de agências espaciais e empresas privadas se preparam para retornar à Lua. E com essas missões, alguns esperam que possamos finalmente começar a encontrar as respostas. Encontraremos evidências enterradas sob a superfície? Varreduras de alta resolução revelarão o que missões anteriores deixaram passar ou não foram autorizadas a compartilhar? Ou simplesmente aprenderemos a olhar para a Lua com novos olhos? No capítulo final, exploraremos aonde tudo isso nos leva. Porque a questão não é apenas se a Lua foi posicionada, mas o que faremos com essa possibilidade agora que estamos prontos para questioná-la em voz alta. O caminho à frente. Descobriremos a verdade. Capítulo 12. O caminho à frente. Descobriremos a verdade? Até agora, já analisamos quase todos os ângulos da teoria da conspiração lunar. De alinhamentos estranhos e terremotos lunares, inexplicáveis a depoimentos de astronautas e mitos antigos, a ideia principal, que a Lua pode ter sido colocada propositalmente por algum tipo de inteligência avançada, pode parecer inacreditável à primeira vista. Mas, para quem se aprofunda mais, as evidências são estranhas o suficiente para levantar sérias questões. Então, para onde vamos a partir daqui? No passado, temas como este eram imediatamente ignorados. Falar sobre alienígenas, luas artificiais ou sistemas de monitoramento ocultos seria motivo de riso. Mas agora, as coisas são diferentes. Governos admitem abertamente a existência de fenômenos aéreos que não conseguem explicar. Ex-oficiais militares têm falado ao Congresso sobre objetos não identificados. O interesse público cresceu e o assunto deixou de ser apenas marginal e passou a ser mainstream. Essa mudança é importante porque, se a Lua realmente esconde segredos, é mais provável que respostas reais venham da exploração direta e não apenas da especulação. E em breve haverá muita exploração. Neste momento, tanto agências espaciais nacionais quanto empresas privadas estão se preparando para retornar à Lua. O programa Artemis da NASA planeja enviar humanos de volta à superfície nos próximos anos. A China já pousou robôs e planeja uma base permanente. Países como Índia e Rússia também estão expandindo seus programas lunares. Até empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin estão projetando sistemas para missões lunares. Em suma, a Lua está prestes a ficar movimentada novamente.
e os que acreditam nela estão observando de perto. Uma esperança é que novas missões tragam dados melhores, varreduras de maior resolução, estudos mais aprofundados do solo, mais leituras sísmicas e novas medições orbitais. Quanto mais estudamos a Lua, maior a chance de encontrar coisas que deixamos passar despercebidas na primeira vez, ou que ignoramos propositalmente. Alguns até acreditam que podemos descobrir tecnologia enterrada, metais incomuns ou sinais de que a Lua foi modificada há muito tempo. Outra possibilidade é que futuros astronautas vivenciem eventos estranhos, assim como alguns astronautas da Apollo sugeriram. Luzes misteriosas, sinais de rádio estranhos ou sensações inexplicáveis enquanto estiverem na superfície lunar. Enquanto as pessoas estiverem andando em terra e observando da órbita, sempre há a chance de alguém se deparar com algo inesperado. Mas então surge a grande questão: o que acontece se realmente encontrarmos alguma coisa? Imagine que provas inegáveis venham à tona, evidências claras de que a Lua não é o que pensávamos, de que foi colocada lá por seres inteligentes muito antes da história humana ser registrada. Isso abalaria tudo o que sabemos sobre ciência, religião e civilização. Os crentes dizem que não se trata apenas de provar que a Lua é artificial. Trata-se de como a humanidade reagiria a essa verdade. Estaríamos prontos para repensar nossas origens, nosso lugar no universo e até mesmo o propósito da vida? Ou os governos tentariam encobrir isso novamente, com medo das consequências? A história nos mostra que grandes descobertas nunca são fáceis de aceitar. Heliocentrismo, evolução, o Big Bang. Todos foram resistidos, debatidos e só mais tarde aceitos. Se a Lua realmente faz parte de algum sistema projetado, então seria a maior mudança no pensamento humano de todos os tempos. Há também a questão da divulgação. Se governos ou agências espaciais já soubessem de algo, compartilhariam? Os que acreditam frequentemente apontam para comportamentos sigilosos, documentos confidenciais e astronautas que parecem saber mais do que dizem. Sem transparência, as suspeitas só aumentarão. Mas nem toda a esperança está nas mãos das autoridades. Uma das coisas mais empolgantes hoje é o quanto a ciência cidadã avançou. Astrônomos amadores, pesquisadores independentes e exploradores digitais agora realizam trabalhos que antes exigiam financiamento governamental. Da análise de arquivos da NASA ao rastreamento de peculiaridades lunares com telescópios domésticos, mais pessoas do que nunca estão envolvidas. De fato, algumas das descobertas mais interessantes, sombras estranhas, luzes estranhas, formas geométricas, foram feitas por pessoas comuns que, por acaso, notaram o detalhe certo na hora certa. Isso importa porque, se a verdade está escondida à vista de todos, talvez não seja preciso um insider para descobri-la. Talvez seja preciso apenas alguém disposto a olhar com atenção e fazer perguntas difíceis. Claro, nem todos ficarão convencidos. Alguns sempre descartarão qualquer conversa sobre uma conspiração lunar como pura fantasia. E tudo bem, ceticismo saudável é necessário. Mas há uma diferença entre ser cético e se recusar terminantemente a considerar novas ideias. Para os que acreditam, a questão não é rejeitar a ciência, é levá-la adiante. Explorar questões que a ciência convencional nem sempre quer levantar. Perguntas como: por que a órbita da Lua é tão finamente ajustada? Por que culturas antigas a descreviam como se tivesse chegado repentinamente? Por que certas fotos e dados parecem editados ou incompletos? Estas não são apenas ideias de ficção científica. São padrões reais, e padrões merecem ser estudados. No fim,
Talvez a lua se revele natural, estranha o suficiente para despertar nossa imaginação. Ou talvez, apenas talvez, ela se revele a chave para entender algo muito maior sobre o universo, nossas origens e o que significa ser humano. O mais importante é que continuemos perguntando, continuando nos perguntando, continuando olhando para cima. Porque se realmente há mais na lua do que aparenta, então esta história não acabou. É só. Então, aqui estamos nós, à beira de um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. A Lua. Uma visão familiar em nosso céu, mas possivelmente o objeto mais estranho que conhecemos. Se for natural, ainda é uma incrível obra de sorte cósmica. Um parceiro perfeito que molda nossas marés, equilibra nosso planeta e ilumina nossas noites. Mas se não for natural, se for colocado, então tudo o que pensávamos saber sobre história, ciência e até mesmo nosso lugar no universo, talvez precise ser reescrito. Pense nisso. A Lua tem o mesmo tamanho que o Sol no céu, criando eclipses perfeitos. Ela mantém a Terra estável, possibilitando a vida a longo prazo. Ela esconde segredos sob sua superfície. Sons ocos, luzes estranhas, estruturas inexplicáveis vistas em fotos. Muitas coincidências, muitas perguntas. E estamos apenas começando a perguntar isso em voz alta. Os próximos anos são cruciais. Missões da NASA, China, Índia, Rússia, SpaceX e outras nos levarão de volta à Lua. Varreduras de alta definição, novas amostras de solo, leituras sísmicas. Cada uma delas pode revelar algo inesperado. Talvez provas de tecnologia oculta. Talvez sinais de construção. Talvez nada. Ou talvez algo tão grande que mude tudo. Mas aqui está a verdadeira questão. Estamos prontos? Porque descobrir que a Lua é artificial, ou mesmo apenas alterada, não se trata apenas de ciência espacial. Trata-se de crença. Trata-se de identidade. Trata-se de quem somos e de onde viemos. Imagine que evidências inegáveis surjam. Provas claras de que alguém, ou alguma coisa, colocou a Lua exatamente onde ela está. O que isso significaria para a religião? Para os governos? Para as pessoas comuns, que apenas tentam viver suas vidas? Alguns a celebrariam como a maior descoberta da história. Outros poderiam temê-la, combatê-la ou negá-la. Mudanças de paradigma nunca são fáceis, mas elas sempre acontecem. E talvez, só talvez, este seja o próximo. É por isso que importa que continuemos olhando para cima. Que não descartemos as perguntas estranhas, inexplicáveis e desconfortáveis. Porque, seja a Lua natural ou projetada, ela nos chama para prestar atenção, para explorar, para nos maravilhar. E quando a verdade finalmente vier à tona, seja ela qual for, uma coisa é certa. A humanidade nunca mais verá o céu noturno da mesma maneira. Porque a Lua não é apenas uma luz na escuridão. É um espelho que reflete o maior mistério de todos, nós mesmos. Então, o caminho à frente está livre. Nós perguntamos, nós exploramos, mantemos os olhos abertos, porque a história da Lua não acabou. Está apenas começando.